A paz do Senhor, meus amados irmãos. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar. Louvado seja o nome do Senhor como um canal de bênção para a sua vida nesta noite. Quero agradecer a Deus pela oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor em estar ministrando essa terceira parte. Louvado seja o nome do Senhor. Superando, aleluia, os problemas, as crises, as dificuldades no casamento. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero trazer aqui o capítulo 5 de Efésios. Capítulo 5, versículo 24 e 25. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, louvado seja o nome do Senhor, como temos falado para vocês, aleluia, na primeira parte, na segunda parte e agora na terceira parte. A gente sabe que a família ela é uma instituição que ao longo dos séculos ela vem sofrendo modificações. Pode ser no contexto social, no contexto cultural, louvado seja o nome do Senhor. Mas a gente sabe a preocupação do apóstolo Paulo, que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus naqueles dias, quando ele escreve essa carta no ano 61 depois de Cristo. E a gente observa que essa carta ela traz um recado poderoso para as famílias. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, porque Paulo ele vai retratar aqui no capítulo 5, louvado seja Deus, a partir do versículo 22, sobre a família, num contexto neotestamentário daqueles dias. E a gente observa claramente que Paulo ele fala que o marido ele é o cabeça da sua mulher. Paulo ele não diz que o marido é o cabeça da casa, mas novamente frisando que ele é o cabeça da sua esposa. Imaginemos se Paulo tivesse escrito que o marido era o cabeça da casa. Nós sabemos muito bem que sobre essa questão, sobre a posição da família, do casamento, naquele tempo, se Paulo tivesse colocado dessa forma, nós observamos que os rumos que teriam sido tomados eram totalmente diferentes dos de hoje. Porque os rumos da época de Paulo, quem era o grande dominador do mundo, daquele mundo naquela época, era Roma. E nós sabemos que em Roma era muito trabalhada essa questão. Era algo cultural, existente, social no meio deles. Porque quando a gente traz essa palavra casa, vindo da raiz latina, que era a língua dos romanos, a palavra casa quer dizer domus. Ou seja, o dominus era o senhor da casa, que dá a ideia de alguém com poderes para ser obedecido pelos outros que habitam naquela casa, naquela morada. Ou obedecesse ou por bem ou por mal. Então Paulo, nessa época, ele começa a trazer para a igreja algo muito importante, algo super produtivo para a igreja, porque naquela época de Roma, o casamento estava em verdadeira decadência e destruição.
Naqueles dias, até mesmo as próprias mulheres, elas se separavam para se casarem na época de Paulo. Ou seja, o casamento estava em verdadeira decadência e o adultério fazia parte do contexto social de Roma. Então, dizendo para vocês, uma falência total no relacionamento conjugal entre duas pessoas que se entregaram uma a outra, instituindo assim uma família. Então, nós podemos observar que Paulo ele vem como um instrumento de sabedoria, trazendo uma nova forma de rever a questão da família e casamento. Porque ele traz isso num prisma muito profundo para aqueles dias. Que Paulo, a gente pode observar no capítulo 6, ele fala dessa obediência dos filhos, que os filhos têm que obedecerem aos seus pais. Que os servos, os escravos, tinham que obedecerem aos seus senhores. Mas quando Paulo ele se direciona ao marido, ele se direciona ao marido como cabeça da sua esposa, se tornando alguém que naqueles dias vai fazer uma grande diferença na construção familiar. Não como o domus, ou seja, o senhor, o dominador, que todos dentro do recinto têm que obedecer ou de uma forma ou de outra. Então, Paulo ele traz algo primordial, algo de valor, para que haja uma nova construção nesse aspecto do casamento. Louvado seja o nome do Senhor. Que esse mesmo é o modelo apresentado por Deus para a sua igreja e a todos que querem seguir e obedecer a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele usa o apóstolo Paulo dizendo que o homem é o orientador, que ele não é o senhor da sua casa, mas ele é o orientador da sua família. Ele é alguém que vai trazer melhorias para a sua família. Louvado seja o nome do Senhor, porque o homem, quando ele tem o prazer de ser o orientador da sua mulher, ele assim está trazendo uma forma poderosa de estruturar, além do seu casamento, estruturar toda a sua casa, toda a sua família. Porque em Roma, e até mesmo na Grécia Antiga, esses modelos de senhorio, aonde a esposa ela não era valorizada, por exemplo, na Grécia, as mulheres tinham que desempenhar somente seus papéis como mulheres criadoras de seus filhos. Elas não eram pessoas que eram apresentadas pelo seu esposo numa roda, por exemplo, de amigos. O papel delas era esse, de poder criar os filhos. Por exemplo, essas mulheres na Grécia Antiga, elas nem na rua elas iam. Não se apresentavam em reuniões sociais. Elas viviam nas suas próprias casas. Então Paulo, que tinha essa sabedoria dada por Deus, estava trazendo para a igreja, num prisma bem profundo, como melhorar, como fazer do seu casamento algo importante,
algo produtivo. Porque Deus, Ele quer que cada dia você valorize a tua família, a tua casa. Porque o grande exemplo nessa questão é que você vai deixar um legado importante para os teus filhos. Você assumindo o seu papel de marido e a mulher assumindo o seu papel de esposa. A grande importância é que nesse ambiente primário haverá um grande aprendizado para a sua família, aonde você vai estar ensinando os seus filhos, está ensinando pelo modo com que você trata, com o carinho que você trata a sua esposa e a eles também. Naquela época, o domus, o senhor, ele tinha sua mulher como simplesmente alguém que fazia parte do contexto familiar. Simplesmente como mais uma pessoa. Era assim que eles viam as mulheres. Segundo os historiadores falam, em Roma, no princípio de Roma, até o ano 234 a.C., nesses primeiros 500 anos de Roma, segundo muitos historiadores falam que nunca tinha havido um divórcio. Que o primeiro divórcio que houve em Roma foi através de um homem que se separou da sua mulher porque ela era estéril. Mas depois, família não passou a ser algo tão prioritário nesse sentido de tratar sua mulher como alguém de prestígio em Roma. E Paulo, quando ele fala, ele está tentando nos dizer que o ambiente primário, a tua casa, é o lugar mais ideal para que você se torne um grande professor, um grande ensinador. Porque geralmente quando se fala sobre a questão patriarcal, muitas pessoas eles tentam jogar um peso sobre as famílias veterotestamentárias, ou seja, do Antigo Testamento. Mas a gente observa que há um equilíbrio, como a própria Bíblia nos mostra lá no Gênesis, quando o filho de Agar, Ismael, ele maltrata o filho de Sara, o Isaac, que ela pede para que ele a mande embora juntamente com o filho. E Abraão fica pesaroso. Abraão ele fica triste por causa disso. Mas Deus fala com ele e diz assim mesmo: obedeça a Sara, faça o que ela está dizendo. Ou seja, havia um equilíbrio nas famílias, que o homem não era, apesar de a Bíblia falar que Sara chamava Abraão de meu senhor, mas havia um equilíbrio, porque desde o princípio foi assim, havia um equilíbrio. Deus não criou o homem maior do que a mulher, nem a mulher maior do que o homem. Deus, ele vem agora e traz Paulo com uma palavra que é um divisor de águas no meio da família, dos casamentos. Porque Deus, ele quer abençoar a tua casa, ele quer te abençoar, ele quer te ajudar, ele quer te fortalecer. E muitas das vezes tua mulher ela vem para te ajudar, para te consolar, para te fortalecer, para te dar, sabe, por exemplo, um conselho. E às vezes, muitas das vezes, você não quer ouvi-la, você não quer receber isso da parte dela. Deixa Deus agir na tua vida, no teu casamento. Deus quer fortalecer o teu casamento, a tua família. Deus, ele quer abençoar a vida de vocês.